Tragam-me o caga-tacos, né? Steven Pinker sobre o iluminismo, de Geoffrey Galt Harfan. Tradução de Desidério Murch, né? O iluminismo agora em defesa da razão, da ciência, do humanismo e do progresso, de Steven Pinker. Tradução de Saratota, da Lisboa. Editorial Presença, né? De 2018. 600 páginas. O Iluminismo Agora, de Steven Pinker, apresenta uma defesa poderosa da ideia de que, em todas as métricas, as condições de vida dos seres humanos melhoraram persistentemente nos últimos 200 anos. Esta melhoria pode ser atribuída não apenas à difusão dos princípios do Iluminismo anunciados no século XVIII, mas também às propriedades evolutivas da mente humana que a modernidade libertou. Pinker escreve em defesa deste desenvolvimento em oposição às resistências ideológicas e acadêmicas que enfrenta. Este livro tem, por sua vez, gerado resistência entre quem ele critica e, apesar de muitas dessas críticas não terem fundamento, o livro de Pinker levanta questões muito sérias a que não responde completamente. Se eu pudesse recuar no tempo, poderia confrontar Nietzsche como se segue, né? Sou um super-homem duro, frio, terrível, sem sentimentos e sem consciência. Seguindo o teu conselho, irei alcançar a glória, exterminando alguns anões pauradores, né? A começar por ti, caga-tacos. Talvez faça algumas coisas também àquela tua irmã nazi. Está no Iluminismo Agora, né, na página 446 do Steven Pinker. Steven Pinker está muito bem disposto, e por que não? Atraente, inteligente e rico, de disposição feliz, Pinker parece reunir algumas das melhores bênçãos da existência, incluindo o brilhantismo, uma curiosidade insaciável, uma confiança intelectual de um gênero extraordinário, uma capacidade prodigiosa para o trabalho, um fundo fenomenal de informação sobre muitos assuntos e uma joia de vivre, que se manifesta até nas fotografias. Esta confluência afortunada encontrou expressão na forma de um novo livro, O Iluminismo Agora, em defesa da razão, ciência, humanismo e progresso, que tenta provar que o mundo está a ficar cada vez mais pinkerista, ou seja, mais de tudo o que admiramos e desejamos e menos de tudo o que tememos e deploramos. Os atributos acima elencados, alguns dos quais foram dádivas de uma natureza benevolente no Pacífico Canadá, ao passo que outros foram cultivados nos ambientes estimulantes do MIT e de Harvard, constituem o inventário negativo das qualidades atualmente associadas à profissão acadêmica, que é mais frequentemente descrita como defensiva, depressiva, dispética, farisaica, intolerante e arrogante. De modo que talvez não seja surpreendente que, apesar dos seus dons e contribuições, Pinker seja objeto de considerável desconfiança, ressentimento e condescendência. Pinker parece ter uma compreensão prévia da reação que o seu livro irá provocar e escreve opondo-se-lhe numa atitude de guerreiro feliz, mas também numa espécie de diálogo festivo com essa reação. Apesar de o livro ter sido amplamente elogiado na imprensa popular, as discussões acadêmicas e as recensões nos jornais mais prestigiados registraram muitas vezes uma indignação profissional. David Bell, professor de Princeton, descreve Pinker como um filósofo de PowerPoint, autor de um livro dogmático que oferece uma visão simplificadíssima e excessivamente otimista da história humana e uma prescrição marcadamente tecnocrática para o futuro da humanidade. John Selden, da Universidade de Toronto, descreve Pinker como um sabichão proeminente que escreve e se comporta com uma frieza e claridade dignas de um Spock. Jennifer Zalai, a crítica de livro do New York Times, queixa-se que Pinker oferece uma mistura chocante de triunfalismo, de Chico esperto e Sankt Freud insensível. É um livro profundamente enlouquecedor. John Gray, da Universidade de Oxford, que tem sido descrito como o antípoda de Pinker na escala Gray-Pinker, que vai do desânimo apocalíptico à confiança animada, e que é descrito no livro como um progressofóbico confesso, diz que o livro é embaraçosamente débil, uma paródia do pensamento iluminista no seu mais boçal. Uma história aos quadrinhos. Sobre o compêndio de estatísticas de Pinker, diz Gray, é claro, estes números não estabelecem seja o que for. A defesa que estes autores consideram tão débil, chocante e embaraçosa prossegue em mais de 500 páginas claramente nada embaraçosas, com dezenas de gráficos e muitas centenas de notas que citam quase 3.000 fontes, todas apontando para a conclusão de que o mundo fez um progresso espetacular em todas as métricas do bem-estar humano.
Apesar das calamidades e crises dos últimos 2 séculos, o bem-estar em todos os seus aspectos e dimensões tem avançado como a legião romana que atravessa a Gália. Estamos a ficar mais livres, ricos, simpáticos, limpos, felizes, bondosos, seguros, altos e saudáveis. E, em geral, controlamos mais as nossas vidas que em qualquer momento do passado. Nos 50 anos, a probabilidade de sermos atingidos por um relâmpago é hoje 37 vezes menor do que no início do século XX. A varíola e outras doenças foram erradicadas e o ebola, a síndrome respiratória aguda grave, que voltou agora com a Covid aí, a doença das vacas loucas e outras ameaças virais foram neutralizadas. Não. Aqui está a sua falha. Olha o Covid-19 aí, ó, não foi neutralizado. Pelo contrário, pode surgir outras ainda piores, né? Em breve. Quanto mais vivemos, mais espertos ficamos. Em consequência da educação, os seres humanos são hoje mensuravelmente mais inteligentes do que eram, mais capazes de pensar em termos abstratos e analíticos do que os nossos tetravós, ou os tataravós, né? Que, se fossem trazidos ao nosso mundo, estariam na fronteira do atraso mental pelos nossos padrões. Ao que outros chamam otimismo sem fundamento, Pinker